Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Estudo de Exatas. Essa é a nossa segunda aula sobre potenciação e hoje daremos potenciação de números inteiros. Acompanha comigo na tela. Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Então tem aqui como base o A e o expoente é um valor negativo. Quando não aparece nada embaixo de um número, eu posso colocar o número 1, porque o número 1 é elemento neutro na multiplicação e na divisão. Se eu vou fazer o inverso, significa que o número 1 ele vai subir e a base vai descer, junto com o expoente. Então, olha, o número 1 subiu, a base desceu. E o que aconteceu com o expoente? Ele perde esse sinal negativo. Se ele é um expoente negativo, ele passa a ser um expoente positivo. Vou colocar um exemplo aqui com números. Digamos que eu tenha 3 elevado a menos 2. Como não aparece nada embaixo do 3, eu posso colocar o número 1. Então, vamos fazer o inverso. O número 1 vai subir, a base vai descer junto com o expoente, só que se o expoente é negativo, ele passa a ser um expoente positivo. Cuidado que eu não posso ter essa base sendo 0, tá bom? Um exemplo, eu não posso ter a base sendo 0 e um expoente negativo, porque isso vai gerar uma indeterminação. Ou seja, se eu fosse fazer o inverso, não tem nada embaixo, né? Sabe que é o número 1. E a base desce com o expoente. Só que isso gera uma indeterminação, não tem como dividir algo por 0, tá? Quando nós trabalhamos potenciação com números inteiros, existem duas situações. A primeira situação é quando a base é positiva. A segunda situação é quando a base é um valor negativo. Quando a base é um valor positivo, independente do expoente ser um número par ou um número ímpar, isso não vai interferir no resultado do sinal. Ou seja, aqui a base é positiva, toda vez que a base for positiva, o meu resultado final vai ser um número positivo. Então, eu tenho aqui, ó, mais 3 é toda a base, elevado ao expoente 2. Isso aqui, ó, vai dar mais 9, que é a mesma coisa que 9. Então, observa que com números inteiros eu tenho duas situações, base positiva e base negativa. Quando a base for positiva, o meu resultado sempre será um resultado positivo. Independente do expoente ser um número par ou do expoente ser um número ímpar. Nesse caso aqui, a base é positiva, ó, e o expoente é um valor ímpar. Só que isso não vai interferir no sinal do resultado. Se a base é positiva, o meu resultado também será positivo. Agora, muita atenção quando você tem uma base negativa. Então, primeira coisa que você deve fazer, encontrar qual é a base. Observa que o menos 3 está entre parênteses, significa que o menos 3 é a base. Se tivesse assim, ó, menos 3 elevado ao expoente 2, nesse caso aqui, ó, o menos 3 não é a base, somente o 3 é a base. Então, fica ligado nos parênteses. Se está tudo entre parênteses, significa que tudo isso aqui é a base. Se a base for negativa e o expoente for par, o meu resultado sempre será um valor positivo. Agora, analisa aqui esse exemplo. A minha base aqui é somente o número 3, não é menos 3. Você não está enxergando um parênteses aqui, né? Então, significa que somente o 3 é a base. Pessoal, como é que eu vou resolver isso? Muito simples. Repete o sinal e desenvolve a potência aqui, ó. 3 elevado ao expoente 2 é 3 vezes 3, que vai dar igual a 9. Nessa, a base era igual a menos 3. Nessa, a base é somente o 3. Então, quando isso acontecer, você repete o sinal e desenvolve a potência. Quando a base for um número negativo e o expoente for ímpar, o resultado também vai ser negativo. Se você for fazer aqui o joguinho de sinal, eu tenho negativo com negativo vai dar positivo. Eu tenho positivo com esse negativo aqui, ó, o resultado final vai ser negativo. Propriedade da potência. A primeira propriedade é a multiplicação de mesma base. Então, observa que aqui a base é menos 2 e eu tenho uma multiplicação. Toda vez que isso acontecer, eu simplesmente vou repetir essa base e somar os expoentes. Pegar o 3 mais 2, isso aqui vai dar 5. Então, menos 2 elevado à quinta potência. Se fosse um outro exemplo, tivesse aqui como exemplo, menos 3 elevado à quinta potência vezes menos 3 elevado à oitava potência. Observa que eu tenho a mesma base, aqui é menos 3, aqui é menos 3, e eu simplesmente vou repetir a base e somar os expoentes, pegar 5 mais o 8, então tenho menos 3 elevado à 13ª potência. Próxima propriedade,
Divisão de bases iguais. Quando tem uma divisão de mesma base, observe que aqui a base é menos 2 e aqui é menos 2, eu simplesmente vou repetir a base. Na divisão, a gente vai subtrair esses expoentes, tá bom? Então, repete essa base e subtrai. Ó. Nesse caso aqui é 3 tira 2, vai dar igual a 1. Toda a base elevada ao expoente 1 é igual a ela mesma. Então, nesse caso aqui, vai dar igual a menos 2. Um outro exemplo. Se eu colocasse aqui menos 3, elevado à quarta potência, dividido por menos 3 elevado à terceira potência, ao cubo. Como é que você vai fazer? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Tenho 4, tiro 3, e toda a base elevada ao expoente 1, tenho como resultado a própria base. Show de bola? Vamos para a próxima propriedade. Lembrando que essas propriedades já foram trabalhadas na nossa primeira aula de potenciação. Então, se você perdeu, vai na descrição do vídeo e assiste essa aula. Terceira propriedade, ó, quando temos uma potência de uma potência. Então, o que é uma potência de uma potência? É quando você tem aqui, ó, como base um número elevado a um expoente. Observe que essa base aqui é todo o menos 5 elevado ao quadrado. Então, quando isso acontecer, simplesmente você vai repetir essa base e pegar os expoentes, ó, e multiplicá-los. Nesse caso, 2 vezes 3 vai dar 6. Se fosse um outro exemplo, vou colocar aqui essa situação. Como é que seria resolver? Repete a base e multiplica os expoentes. Nesse caso, 2 vezes 6, 12. Show de bola? Vamos para a quarta propriedade. Potência de um produto. Eu tenho uma multiplicação e toda essa multiplicação está sendo levada a um expoente. Fica ligado? O que vai acontecer? Pessoal, não estou vendo nenhum expoente aqui em cima do 5, nem um expoente aqui em cima do 2. Quando não tem nada, e aí, como é que faz? Você vai colocar sempre o número 1. Tá? Quando não aparece o expoente de um número, significa que esse expoente é o número 1. Então, aqui o meu expoente do 5 é 1, o meu expoente do 2 também é 1. Então, olha o que vai acontecer. Esse expoente aqui ele vai ser tanto do primeiro valor quanto do segundo. Então, olha o que eu vou ter aqui. Ó. Eu vou repetir essa base. E esse 2 que está aqui eu vou multiplicar com 1. Ó. 2 vezes 1, 2. Tranquilo? Próximo aqui, eu vou repetir a base, que é o mais 2. E esse 2 que está aqui fora eu vou multiplicar com esse 1, que vai dar 2. Professor, eu não entendi. Tem outro exemplo aqui. Ó. Tudo isso aqui, toda essa multiplicação está sendo levada ao expoente 3. Concorda comigo? Quando isso acontece, significa o quê? Que esse expoente ele vai ser tanto do menos 5, como também do menos 2. Por isso que fica aqui, ó, menos 5 elevado à terceira, ao cubo, certo? E menos 2 elevado ao cubo. As chaves representando que tudo isso é elevado ao cubo. Igual no exemplo acima, ó, tudo está entre chaves. Se tivesse um exemplo assim, observa que nem tudo está sendo elevado ao expoente 3 nesse caso, né? Somente esse segundo fator. Eu irei repetir o menos 5 e desenvolver essa potência aqui, ó. Repete a base, 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Bem diferente dessa situação. Então, fica ligado se está tudo entre chaves ou se está tudo entre parênteses. Mais um exemplo, letra C. Tudo isso aqui está sendo levado ao expoente 2. Então, esse expoente ele vai ser tanto do primeiro fator, como também do segundo. Vamos lá, vou repetir a base. O que é que eu faço com os expoentes? Eu multiplico, eu pego 3 e multiplico por 2. Quanto é que é 3 vezes 2? 6. Mesma coisa na segunda situação, ó. Vou repetir a base. O que é que eu faço com os expoentes? Eu multiplico os expoentes. Então, quanto é que vai dar 2 vezes 2? 4. Vamos resolver alguns exercícios. Exercícios. Calcule as potências. Eu tenho aqui a situação, ó. Menos 5 elevado ao expoente 2. Primeiro, qual é a tua base? É o 5 ou o menos 5? Concorda comigo que a tua base é somente o número 5? Então, o que tu vai fazer? Repete esse sinal. Desenvolve a potência. Ó. Quantas vezes o 5 vai se multiplicar pelo 5? 2 vezes. Então, é 5 vezes 5 é igual a 25. Letra B. Primeiro, localiza qual é a tua base. Ah, professor, minha base aqui toda agora é o menos 5. Beleza. Eu tenho aqui ó, a base negativa e o expoente ele é par. Me diga aí, o resultado vai ser positivo ou negativo? É claro que vai ser positivo, né? Toda vez que a minha base é negativa e meu expoente é par, o meu resultado final sempre será positivo. Agora eu desenvolvo aqui, ó. Quantas vezes o 5 vai se multiplicar pelo 5? 2 vezes.
Então, 5 vezes 5, 25. Letra C. Percebe que na letra C, a base é negativa e o expoente ele é ímpar. Vai influenciar alguma coisa no sinal quando o expoente é ímpar? Não, né, brother? Nessa altura do campeonato, não vai vacilar. Continua sendo um valor negativo. Quantas vezes o 5 vai se multiplicar pelo 5? 3 vezes. Então, vou ter 5 vezes 5 vezes 5. Se você pegar 5 vezes 5 vezes 5, repete o sinal, né? Isso vai dar igual a 125. Letra D. Qual é a tua base aqui? É 1 ou menos 1? A tua base nessa letra D é o número 1, somente o número 1. Repete o sinal. Quantas vezes 1 vai se multiplicar por ele mesmo? 2 vezes. Então, é 1 vezes 1 vai dar igual a 1. Qual é a tua base aqui? Ah, professor, a base é todo menos 1. Beleza. A tua base é negativa e o expoente ele é par. Vai influenciar no resultado? É claro que vai. Toda vez que a base for negativa e o expoente for par, o meu resultado final sempre vai ser positivo. Quantas vezes 1 vai se multiplicar pelo 1? 2 vezes. Então, é 1 vezes 1, que vai dar igual a 1. Mais 1 é a mesma coisa que 1. Quando a base é negativa e o expoente ele é ímpar, não vai influenciar no sinal. Então, aqui nesse caso, negativo continua sendo negativo. Quantas vezes 1 vai se multiplicar por ele mesmo? 3 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1, isso vai dar igual a 1. Olha, a base é negativa e o expoente ele é ímpar. Vai influenciar no sinal? Não. Continua sendo negativo. Quantas vezes o 2 vai se multiplicar por ele mesmo? Quantas vezes? 3 vezes. Tenho aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar igual a, repete o sinal, coloco 8. A base aqui, ó, é um valor negativo, o expoente é par. Vai influenciar no sinal? Vai influenciar. Toda vez que a base é negativa e o expoente é par, o meu resultado final sempre será positivo. Quantas vezes o 2 vai se multiplicar por ele mesmo? 4 vezes. Então, você vai pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Isso aqui vai dar igual a 16. Vamos resolver mais uma questão. Tu vai resolver isso. A propriedade diz que eu só posso aplicar a multiplicação de mesma base, como o próprio nome já diz, se as bases forem iguais. Aí o cara olha aqui, professor, tem uma fração aqui agora. Então, quando eu tenho uma situação como essa, ó, como é que eu faço o inverso? Quem está embaixo vai ter que subir, né? Aqui nesse caso é o contrário. A gente vai voltar a ser negativo. Lembra dessa propriedade logo no início? Inverso. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Para essas bases se tornarem iguais, eu vou ter que aplicar esse procedimento. Então, vamos julgar esse íntegro. Eu tenho aqui, ó, menos 5 elevado ao expoente 2. Aplicando o inverso, ó, menos 5 elevado a menos 4. Como é que eu vou resolver isso? Uma multiplicação de mesma base. Muito simples isso. Na multiplicação de mesma base, a gente vai repetir essa base e vai somar os expoentes. Então, eu vou ter aqui, ó, 2. Esse sinal de mais aqui, de adição, é da propriedade. Repetir a base e somar os expoentes. Só que esse outro expoente aqui ele é negativo, ó. Vai colocar um sinal do lado do outro. Então, tu coloca entre parênteses, tá bom? Vamos lá. Repetindo a base. Joguinho de sinal aqui, ó, positivo com negativo. Tá negativo. E minha resposta final aqui, ó, eu tenho 2 menos 4. Isso aqui vai dar igual a menos 2, que não condiz com o nosso gabarito aqui, né? Nossa resposta aqui, então, tá errada. Então, mete um F aí. Letra B. Na letra B, a gente tem uma divisão de mesma base. Observa que as bases são iguais aqui, ó. Então, simplesmente eu vou repetir essa base. Se eu tenho uma divisão, o que é que eu faço com os expoentes? Vou subtrair esses expoentes. Então, tenho um 9. Tiro 4. Então, vou ter menos 8 elevado à quinta potência. Confirmando nosso gabarito aqui. Verdade. Mais uma alternativa. Eu tenho aqui bases iguais e tenho uma divisão. Na divisão de mesma base, o que é que a gente faz? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Fazendo a subtração, tem 2 tira 2, sobra nada. Todo número elevado, ou letra elevada ao expoente 0, coisa elevada ao expoente 0 sempre vai dar igual a 1. Então, nosso gabarito está correto aqui, ó. Realmente 1 é a resposta. Próxima questão. Eu tenho aqui uma potência de uma potência. Como é que tu vai resolver isso? Muito simples. Repete a base. Nesse caso, a base é menos 6. Aqui, ó. Fazer o que com os expoentes? Multiplica. Então, tem 2 vezes 6.
Isso aqui vai dar igual a 12. Não condiz com o gabarito que está aqui. Falso. Letra E. A mesma ideia aqui, ó. Tudo isso aqui está sendo levado ao expoente 2. Eu tenho uma multiplicação. Professor, eu não estou vendo uma multiplicação. Quando tem uma letra ao lado de um número, automaticamente isso já é uma multiplicação. Então, esse expoente ali é tanto no menos 2, como também aqui, ó, do A, tá bom? Se você for analisar, nós temos a seguinte situação. Menos 2 elevado ao expoente 2 e a terceira elevado ao expoente 2. Se eu for desenvolver isso aqui, isso vai dar 4. Multiplicação, potência de uma potência, né? Repete a base e multiplica os expoentes, confirmando nosso gabarito aqui como sendo verdade. Letra F, eu tenho tudo isso aqui elevado ao expoente 2, ó. Então, esse expoente vai ser tanto do primeiro fator, como também do segundo fator. Então, eu vou ter aqui menos 2. Potência de uma potência, o que é que tu faz? Pega o 3 e multiplica os expoentes, né? Então, 3 vezes 2, nesse caso aqui é 6. 3 elevado ao expoente 2. Observe aqui a base, ele é um negativo, mas o expoente é par, eu já sei que o resultado final vai dar positivo. O menos 2 vai se multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 6 vezes. Se você pegar e fazer essa continha, isso vai dar igual a 64. E 3 elevado ao expoente 2. Quantas vezes o 3 vai se multiplicar por ele mesmo? 2 vezes. 3 vezes 3 igual a 9. Então, observe que já vai dar um número maior que menos 72. Por isso, o gabarito aqui, ó, tá falso. Então, se gostou, explode o dedão no like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!